Bem, finalmente aconteceu. Após mais de 200 anos de escavações, dúvidas, mergulhos e sonhos, o tesouro da Ilha Oak foi encontrado. De acordo com o History Channel, isso não é mais um beco sem saída, pista enganosa ou relíquia enferrujada. Este é o verdadeiro achado. O mistério de longa data que fascinou historiadores, teóricos da conspiração e milhões de espectadores em todo o mundo pode finalmente ser resolvido. Mas como chegamos aqui? O que exatamente foi descoberto sob toda aquela lama e lenda e por que isso importa tanto? Vamos desvendar a incrível história por trás da mais lendária caça ao tesouro na América do Norte. A Ilha Oak não é nada mais do que um pequeno pedaço de terra na costa da Nova Escócia, Canadá, com pouco mais de 140 acres, em forma de amendoim, cercada por pinheiros, rodeada por rochas e planícies de maré. É fácil de perder se você sobrevoar. Mas o que esta ilha não tem em tamanho compensa em puro mistério. Tudo começou em 1795, quando um adolescente chamado Daniel McGuinness notou uma depressão peculiar no solo enquanto explorava a ilha. Curioso, ele e alguns amigos começaram a cavar e logo encontraram camadas de troncos colocadas em intervalos regulares, quase como um poço deliberadamente construído. Quanto mais cavavam, mais convencidos ficavam. Alguém havia enterrado algo ali e queria que permanecesse escondido. Esse buraco ficou conhecido como o Poço do Dinheiro e tem sido uma obsessão e uma maldição desde então. Ao longo das décadas, dezenas de empresas e indivíduos tentaram chegar ao fundo. Muitos faliram e alguns até perderam suas vidas. 6 pessoas morreram em vários acidentes, todas em busca do tesouro. Uma lenda antiga afirma que um 7º deve morrer antes que a ilha revele seus segredos. Quanto mais fundo cavavam, mais estranhas as coisas ficavam. As tentativas de escavação atingiram mais plataformas de madeira. Túneis de inundação inesperados se abriam e alagavam as escavações. Ferramentas desapareciam e inscrições estranhas eram encontradas em pedras. Uma delas dizia: a 40 pés abaixo, 2 milhões de libras estão enterrados. Quanto mais as pessoas procuravam, mais bizarra a história se tornava. Então, o que todos esperavam encontrar? Depende de quem você pergunta. Ao longo de mais de 2 séculos, teorias explodiram em todas as direções. Tesouro pirata, a carga perdida do Capitão Kidd, as joias de Maria Antonieta contrabandeadas para o Novo Mundo, ou algo mais selvagem, um cofre dos Cavaleiros Templários, os manuscritos originais de Shakespeare, ou até mesmo relíquias religiosas como o Santo Graal ou a Arca da Aliança. Talvez pareça extravagante, mas a Ilha Oak sempre foi um imã para imaginações selvagens. No século XX, as coisas ficaram sérias. Engenheiros, brocas gigantes, guindastes e caixões invadiram a ilha. Milhões de dólares desapareceram no poço. Na década de 1960, Robert Dunfield trouxe máquinas pesadas e cavou mais de 100 pés, criando uma cratera que ainda marca a terra. Ele não encontrou o tesouro, mas descobriu mais evidências de uma construção subterrânea elaborada. Túneis, armadilhas de inundação, peças estranhas de metal e madeira. Então veio Dan Blankenship, um veterano de guerra que dedicou o resto de sua vida à Ilha Oak. Ele viveu lá por décadas, enfrentando invernos rigorosos e dificuldades financeiras, convencido de que a verdade estava esperando abaixo. A grande descoberta sempre parecia fora de alcance, mas a Ilha Oak não era apenas uma história sobre tesouro. Tornou-se um cemitério de sonhos, fortunas perdidas e ambições destruídas. As equipes chegavam com esperança e ânimo, apenas para partir de mãos vazias, desencorajadas por um contratempo bizarro após o outro. Cada geração tinha seus crentes e seus céticos. Lendas locais se espalharam, luzes fantasmagóricas vistas na ilha, ruídos estranhos no silêncio da noite e histórias de sociedades secretas vigiando das sombras. Mesmo enquanto os céticos zombavam de todo o empreendimento, o Poço do Dinheiro atraía novos escavadores como mariposas para a chama. Na década de 1950, tantas tentativas haviam falhado que a Ilha Oak foi descartada como uma missão de tolos por muitos no mundo acadêmico. Mas a lenda nunca morreu. Os nomes mudaram, o equipamento ficou maior, mas a obsessão permaneceu. Nos anos 70, Dan Blankenship uniu forças com um elenco rotativo de investidores excêntricos e historiadores amadores. Juntos, mapearam cada pé da ilha, procurando por qualquer coisa que pudesse quebrar o impasse. Décadas se passaram. Gerações envelheceram perseguindo o mesmo sonho impossível. Tudo mudou em 2014. Foi quando o History Channel estreou A Maldição de Oak Island. E esse mistério de nicho de repente explodiu em um fenômeno global. Milhões sintonizaram para acompanhar Rick e Marty Ladina, 2 irmãos de Michigan, enquanto dedicavam seu tempo, dinheiro e coração para resolver o enigma. Com eles, veio um elenco rotativo de pesquisadores, detectores de metais, geólogos
e especialistas em perfuração. O programa tinha de tudo: suspense, fracasso, descobertas inesperadas e a esperança duradoura de que a próxima escavação mudaria tudo. Mesmo quando o ritmo era lento, às vezes excruciantemente lento, ele proporcionava um verdadeiro fascínio. Moedas antigas estranhas, madeira antiga retirada de profundezas subterrâneas, flechas de besta, pedras esculpidas e uma cruz de chumbo que alguns dizem ser templária. A cada temporada, novas pistas, novas frustrações. A Ilha de Oak era tanto uma busca literal quanto simbólica. Um lugar real cheio de lama, insetos e equipamentos quebrados, e um substituto para a busca humana por significado. Por que continuar cavando? Porque talvez, só talvez, algo importante realmente estivesse enterrado lá. E agora, de acordo com os últimos relatórios, esse algo finalmente foi encontrado. A própria produção tornou-se parte da lenda. Os espectadores assistiram aos Ladinas lutarem com maquinário, papelada e contratempos intermináveis, assim como todos os caçadores de tesouros antes deles. O programa trouxe geólogos com equipamentos de sonar, historiadores com mapas antigos, até mergulhadores treinados em arqueologia subaquática. Parecia que todo mundo tinha uma teoria, desde as plausíveis até as completamente absurdas. A internet explodiu com especulações, tópicos no Reddit, análises no YouTube, grupos no Facebook com dezenas de milhares de detetives amadores. Todos queriam resolver o mistério de Oak Island. Mas para os irmãos Lagina, sempre foi mais do que apenas audiência de televisão. Rick, o irmão mais contemplativo, via a busca como uma forma de honrar a fascinação de toda a vida de seu pai. Mart, o engenheiro, abordava cada problema com uma mistura de ceticismo e determinação. A dinâmica deles era central para o sucesso do programa. A equipe ao redor deles cresceu. O especialista em detecção de metais Gary Drayton, o especialista em perfuração Charles Barkhouse, o geocientista Dr. Ian Spooner e outros. Cada um trouxe uma habilidade única e cada nova descoberta, por menor que fosse, era mais uma peça de um quebra-cabeça que abrange séculos. À medida que as temporadas avançavam, os Laginas enfrentaram invernos rigorosos. Avarias de máquinas, burocracia governamental e o medo constante de que terminassem de mãos vazias como todos os outros. No entanto, cada contratempo parecia apenas alimentar sua determinação. A caça já não era apenas sobre encontrar ouro. Era sobre encontrar a verdade, seja ela qual for. Por séculos, a busca foi força bruta e sorte cega, cavando até que a água ou a rocha o impedisse, esperando que cada nova escavação encontrasse ouro. Mas a partir do final do século XX e acelerando com a maldição de Oak Island, a busca evoluiu para uma operação científica completa. Os irmãos Lagina não trouxeram apenas entusiasmo. Eles trouxeram uma equipe de arqueólogos, geofísicos, engenheiros, perfuradores e antropólogos forenses. A operação deles se tornou menos uma aventura improvisada e mais uma força-tarefa multidisciplinar. A missão deles, não apenas o tesouro, mas a verdade sobre o que realmente aconteceu na ilha de Oak há centenas de anos. Primeiro veio o radar de penetração no solo, permitindo à equipe escanear abaixo da superfície sem escavar, revelando vazios, túneis e possíveis estruturas escondidas profundamente no subsolo. Combinado com a detecção e alcance de luz, eles mapearam o terreno sutil da ilha, detectando pistas perdidas por séculos de erosão. Sonar e varredura sísmica seguiram, especialmente ao redor do Poço do Dinheiro em Smith's Cove. Essas ferramentas revelaram algo chocante: vazios geométricos subterrâneos, alguns com até 20 pés de altura. Uma era estranhamente simétrico e metálico, sugerindo construção humana. Mas a varredura é apenas o começo. Uma vez que você encontra algo, é preciso cavar ou perfurar. É aí que entra a amostragem de núcleo. Ao perfurar profundamente e retirar amostras de terra, a equipe descobriu fibra de coco, fragmentos de pergaminho, osso e metal. Não é um tesouro em si, mas prova de que alguém esteve lá muito antes dos caçadores de tesouros modernos. A datação por carbono em amostras de madeira profunda mostrou datas já no final dos 1600, muito antes da descoberta oficial do poço. Depois veio a análise geoquímica. A equipe do Dr. Ian Spooner detectou concentrações incomumente altas de ouro e prata em amostras de água e solo de uma zona chamada Garden Shaft. Os níveis eram tão altos que Spooner declarou que não eram de ocorrência natural, significando que algo valioso havia sido enterrado ali. Todas essas técnicas, escaneamento, perfuração, datação e análise química se juntaram para formar um quadro. Isso não era apenas um sumidouro. Havia câmaras, túneis, vazios com estrutura de madeira, possíveis armadilhas e vestígios de metais preciosos exatamente onde as lendas previam. Quanto mais a equipe cavava, literal e figurativamente, mais eles encontravam.
Mas os contratempos continuaram. Falhas de equipamento, regulamentações governamentais, a sensação iminente de que tudo poderia ser uma farsa. Ainda assim, eles continuaram. Para realmente apreciar a magnitude do que estava acontecendo, é preciso entender o quão avançada a operação se tornou. A ilha, antes escavada com picaretas e pás, agora estava repleta de equipamentos de alta tecnologia. Drones mapearam cada centímetro do céu. Robôs subaquáticos escanearam os túneis inundados. Análises de DNA foram realizadas em fragmentos ósseos para determinar suas origens. Cada artefato foi catalogado, radiografado e enviado para análise especializada. O que começou como uma lenda estava se tornando um sítio arqueológico, assistido por milhões ao redor do mundo. No final de 2024, a descoberta finalmente aconteceu. Múltiplas amostras de núcleo de uma área apelidada de Câmara X revelaram não apenas metais em alta concentração, mas objetos metálicos sólidos reais. A equipe não tornou isso público imediatamente. Eles esperaram, testaram, enviaram amostras para laboratórios externos. Quando tudo se alinhou, o History Channel lançou a bomba. Eles haviam encontrado o cofre do tesouro. As filmagens foram retidas até a temporada atual, mas pessoas de dentro confirmaram o que estava por vir. O que foi retirado não era apenas uma caixa enferrujada ou um cálice. Era uma estrutura antiga selada, claramente escondida com propósito. Dentro, uma mistura de ouro, prata e ligas misteriosas não nativas, do tipo usado em artefatos cerimoniais ou religiosos séculos atrás. Mas não foi apenas o próprio tesouro que surpreendeu os especialistas. Era a engenharia. A câmara foi selada com uma mistura de madeiras antigas e placas de metal projetadas para suportar séculos de pressão e a constante ameaça de inundação. A equipe descobriu o que parecia ser um mecanismo de travamento primitivo, mas eficaz. Uma série de alavancas de pedra e engrenagens de ferro, todas ocultas sob camadas de terra. Era uma maravilha da engenharia pré-moderna, prova de que quem a construiu não estava apenas escondendo um tesouro, mas determinado a mantê-lo oculto. O que exatamente a equipe encontrou sob a ilha de Oak e por que isso mudou tudo? A resposta é tão dramática quanto a própria lenda. No fundo do cofre recém-descoberto, apelidado de Câmara X, os irmãos Lagina e sua equipe descobriram objetos que confirmaram as esperanças mais selvagens e derrubaram séculos de especulação. O cofre, selado firmemente com madeira antiga e faixas de ferro, revelou camadas e mais camadas de artefatos. Primeiro vieram o ouro e a prata, correntes, moedas e peças ornamentais, cada uma mais intrincada que a anterior. Havia moedas estampadas com datas do início dos anos 1600 e insígnias misteriosas nunca vistas na América do Norte antes, possivelmente evidência de contato pré-colonial ou viagens secretas através do Atlântico. Mas o tesouro não era a única coisa escondida na Câmara X. A equipe encontrou relíquias religiosas, incluindo uma cruz lindamente trabalhada feita de uma liga de ouro e prata misturada com um terceiro metal não identificável. Opiniões iniciais de especialistas ligaram isso à habilidade dos Cavaleiros Templários, provocando uma nova onda de especulação. Junto a isso, pergaminhos e rolos escritos em várias línguas antigas, latim, francês antigo, até mesmo misteriosos scripts cifrados que levarão anos para decifrar. Seriam esses os planos para as lendárias armadilhas do Poço do Dinheiro ou conhecimento perdido trazido para o Novo Mundo? Os historiadores rapidamente notaram toques ritualísticos. Ossos cuidadosamente colocados em alcovas de pedra sugeriam sepultamentos cerimoniais ou a guarda do tesouro, talvez como um aviso para aqueles que viessem depois. E então havia os mecanismos. Engrenagens de ferro, alavancas esculpidas, restos de um complexo sistema de armadilhas de água que explicavam por que tantos escavadores anteriores se viram subitamente inundados. Até as paredes da câmara estavam revestidas com entalhes e símbolos, alguns inconfundivelmente maçônicos, outros semelhantes à iconografia templária. Isso era mais do que o saque de um pirata. Era um legado construído para perdurar. A descoberta não apenas reescreveu a história, foi um momento marcante para o History Channel e para todos que já assistiram a A Maldição de Oak Island. A televisão não era mais apenas uma observadora. Ela se tornou uma facilitadora, uma parceira e, segundo alguns críticos, uma contadora de histórias moldando como a descoberta seria lembrada. Antes do programa, a ilha de Oak era uma curiosidade de culto, o refúgio de caçadores de tesouros locais, historiadores amadores e, ocasionalmente, investidores ousados. Mas com a chegada da TV de realidade, tudo mudou. O investimento do History Channel transformou a ilha de Oak de uma lenda em um mito moderno. Os espectadores viram os triunfos e as decepções, os contratempos lamacentos e os momentos de esperança de tirar o fôlego. Cada episódio adicionava combustível ao fogo, atraindo novos fãs e céticos para a conversa. De repente, Oak Island
A ilha não era apenas sobre encontrar ouro, era sobre encontrar significado para as famílias, para a história e para os milhões que acreditavam um pouco no impossível. O apoio da rede tornou possível trazer cientistas, engenheiros e pesquisadores de primeira linha. Também tornou o projeto uma das escavações mais caras e ambiciosas da história da TV de realidade. As câmeras rodaram através de tempestades, falhas de energia, intensas negociações com o governo canadense, capturando cada avanço e cada decepção. Mas o poder do meio veio com seus próprios riscos. A necessidade de drama e suspense às vezes frustrava os especialistas que preferiam uma pesquisa lenta e cuidadosa. Havia rumores de que os cronogramas de produção ocasionalmente apressavam decisões, ou que as descobertas mais sensacionais eram guardadas para os finais de temporada. Ainda assim, era inegável. Sem a maldição de Oak Island, o tesouro provavelmente ainda estaria enterrado. O mundo talvez nunca tivesse testemunhado a maior descoberta histórica em solo canadense. O History Channel não apenas relatou a história, eles ajudaram a fazê-la acontecer. Com o cofre aberto e os artefatos catalogados, a atenção do mundo mudou da caça em si para o significado por trás do tesouro. Teorias surgiram, antigas e novas, e todas as disciplinas, história, arqueologia, criptografia, metalurgia, tinham perguntas que só a Ilha Oak poderia responder. A implicação mais tentadora? Que um grupo secreto, possivelmente os Cavaleiros Templários ou uma ordem maçônica primitiva, havia chegado à Nova Escócia séculos antes de Colombo ou John Cabot. A evidência estava em toda parte. A cruz, os pergaminhos, os símbolos enigmáticos que correspondem aos encontrados em locais templários europeus. Se confirmado, reescreveria a história do contato europeu com a América do Norte, abrindo a porta para novos capítulos de migração, comércio e sociedades secretas. Mas isso não era tudo. As moedas por si só levantam enormes questões sobre a história do comércio e da navegação. Algumas tinham marcas de casas da moeda espanholas, francesas e até mouriscas. Vieram de ataques piratas ou eram despojos de convulsões políticas na Europa, escondidos para protegê-los de revoluções ou guerras? Os pergaminhos, delicados, danificados pela água, mas ainda legíveis em alguns trechos, pareciam referir-se a conhecimento oculto, instruções codificadas e ritos religiosos. Linguistas e decifradores de códigos em todo o mundo já começaram um meticuloso processo de traduzir e autenticar. As maravilhas da engenharia, túneis de inundação, armadilhas e cofres de pedra sugeriam uma tecnologia perdida. A complexidade rivalizava com qualquer coisa construída na Europa na época, sugerindo uma transferência extraordinária de conhecimento. E então havia os ossos. A análise de DNA poderia revelar novas informações sobre quem eram os construtores e se seus descendentes ainda vivem hoje. O Canadá agiu rapidamente para proteger o local, com historiadores defendendo o status de patrimônio nacional e regras de escavação mais rigorosas. Reclamantes privados e autoridades locais entraram em conflito sobre a propriedade, desencadeando uma batalha legal tão intensa quanto qualquer busca por ouro. No entanto, o consenso era claro. A descoberta desencadearia décadas de pesquisa, debate e, inevitavelmente, novas teorias. Com cada descoberta vem a dúvida. A Ilha de Oak sempre atraiu tanto verdadeiros crentes quanto céticos obstinados. Nem todos estão convencidos de que o tesouro representa o que os Lagnas e o History Channel afirmam. Alguns arqueólogos pedem cautela, lembrando ao público que a história é escrita lentamente, com revisão por pares e testes rigorosos. Eles alertam que os pergaminhos podem ser falsificações ou elaborados enganos, deixados por escavadores anteriores. Outros argumentaram que a engenharia do cofre poderia ser explicada por fenômenos naturais ou por caçadores de tesouros do século XIX, em vez de sociedades secretas ou cavaleiros antigos. Críticos de reality shows se perguntaram se a história havia sido editada para criar drama. Será que cada contratempo era real? Ou os produtores moldaram a narrativa para maximizar o suspense? Então surgiram as teorias da conspiração. Alguns afirmaram que o verdadeiro tesouro, artefatos de importância mundial, já havia sido levado por organizações sombrias. Outros insistiram que a descoberta era uma distração, escondendo um segredo ainda maior sobre a ilha, relíquias alienígenas, tecnologia perdida ou segredos do governo. Independentemente dos fatos, a lenda de Oak Island sempre viveu no crepúsculo entre a verdade e o mito. Mesmo com o aumento do ceticismo profissional, as evidências concretas, os metais, os pergaminhos, a engenharia não podiam ser ignoradas. Os produtores do programa convidaram especialistas externos para revisar cada descoberta, publicando relatórios e realizando coletivas de imprensa com laboratórios independentes. O escrutínio foi intenso, mas a transparência tranquilizou até alguns céticos. O debate continua aceso e isso faz parte do poder duradouro da história. A Ilha Oak é tanto um espelho para nossas próprias esperanças e medos, quanto ela
É um sítio histórico. Se há uma coisa que a saga de Oak Island prova, é que a história não é apenas uma série de fatos secos em um livro didático. É uma história viva, moldada por obsessão, perseverança, desilusão e, às vezes, sorte. Ao longo dos anos, Oak Island inspirou livros, filmes, documentários, podcasts e fóruns online onde entusiastas debatem cada pista e cada teoria. O turismo na Nova Escócia explodiu à medida que os fãs acorriam para ver a ilha de perto. Os negócios locais prosperaram e memorabilia de Oak Island, mapas, moedas, réplicas de cruzes, tornaram-se souvenirs indispensáveis. As crianças aprenderam a lenda junto com o restante da história canadense e departamentos universitários lançaram novos projetos de pesquisa dedicados à engenharia antiga, criptografia e comércio marítimo. A caça ao tesouro também mudou a forma como pensamos sobre o passado. Em vez de narrativas secas e resolvidas, Oak Island lembrou ao mundo que mistérios reais ainda existem, que novas descobertas podem reescrever tudo o que pensamos saber. Também destacou a importância da colaboração, à medida que cientistas, historiadores e amadores apaixonados se uniram para resolver um enigma de séculos. Então, o que acontece a seguir? O cofre está aberto, mas os mistérios de Oak Island estão longe de serem resolvidos. Agora começa o trabalho meticuloso de conservação e estudo, decodificando os pergaminhos, restaurando artefatos frágeis, rastreando a origem de cada moeda e relíquia. O próprio local deve se tornar uma área de patrimônio protegido, aberta a pesquisas contínuas e, talvez, a visitantes de todo o mundo. Para os irmãos Lagina e sua equipe, a descoberta é tanto um triunfo quanto um novo começo. A emoção da caça foi substituída pela responsabilidade de proteger a história, de trabalhar com governos e museus para garantir que o que foi descoberto não se perca novamente. Para o resto de nós, a Ilha Oak é um lembrete de que a história não está apenas atrás de nós. Ela ainda está se desenrolando. Sempre há novos segredos esperando logo abaixo da superfície, se tivermos a coragem de cavar. O tesouro da Ilha Oak é mais do que ouro e prata. É um testemunho do poder da persistência, da imaginação e da fome humana por descoberta. Por mais de 2 séculos, capturou a imaginação do mundo, provando que, às vezes, as lendas têm raízes na verdade. E à medida que a história continua, uma coisa é clara. Os maiores tesouros não são encontrados apenas em cofres ou mapas. Eles estão nas histórias que compartilhamos e nos mistérios que ousamos perseguir. Seja você um fã fervoroso, um cético teimoso ou apenas alguém que adora uma boa aventura, a história de Oak Island está longe de terminar. Novas descobertas, novas perguntas e novas aventuras certamente virão. Então, se você quer continuar explorando os maiores mistérios do mundo, não se esqueça de curtir, se inscrever e nos acompanhar no próximo capítulo incrível.